Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de ciências, capítulo 10, parte 2, tá? Pega o livro de vocês, aí na página 80. Cuidados com animais domésticos de estimação. Na aula passada, a gente viu alguns cuidados de animais domésticos de fazenda. Nessa aula, nós vamos estudar, aprofundar, sobre animais domésticos de estimação. Os animais domésticos de estimação fazem companhia às pessoas e vivem nas residências, como os cachorros, os gatos, os hamsters, os porquinhos da Índia, etc. Assim como os animais de fazenda, os animais de estimação também precisam de cuidados. Esses animais cujos antepassados, que antepassados quer dizer pais, mães, avós e outros parentes que viveram no passado, cujos antepassados foram domesticados para viver na companhia das pessoas, podem sofrer muito se não forem tratados com carinho. Além de receber o carinho dos donos, os animais de estimação precisam de outros cuidados. Por exemplo, banho, água limpa e fresca e alimentação adequada ao tipo de animal e à idade deles. Os animais domésticos de estimação podem ser tratados como membro da família de seu dono, Existem rações e outros tipos de alimentos para os diferentes animais de estimação. Também existem rações específicas para os animais com problemas de saúde. Os animais domésticos precisam de ração e água limpa e fresca. Lembrem sempre de trocar a parte da água diariamente, lavar, trocar a água, para a água estar sempre fresquinha para o nosso animalzinho. Não é isso? Todo mundo tem um bichinho em casa, A gente trata com maior amor. Eu tenho o meu, vocês têm o de vocês, já viram de alguns, são lindinhos. E assim, eles precisam de cuidados, Assim como a gente. Eles precisam ir ao veterinário, assim como a gente precisa ir ao médico. Eles precisam ter uma boa alimentação, assim como a gente também. Eles precisam ser vacinados para ter uma boa saúde, como a gente também. Então, é um ser vivo que a gente tem que cuidar, proteger e amar, não é isso? Os cuidados veterinários com os animais de estimação também são muito importantes. Um animal sadio é uma boa companhia e não transmite doenças para as pessoas que vivem com ele. As vacinas são importantes para a saúde do animal. Entre elas, as que previnem a doença raiva, por exemplo, é obrigatória aqui no Brasil para cães e gatos. E deve ser repetida anualmente para manter o animal protegido, tá? Os animais de estimação, eles precisam tomar vacinas que previnem algumas doenças. Então, se o nosso animalzinho adoece, nós podemos adoecer também. Então, quando a gente cuida bem deles, estamos cuidando de nós também, tá? Ao escolher um animal de estimação, devemos tomar alguns cuidados. Em primeiro lugar, só devemos ter em casa animais que são acostumados com a presença humana, pois os animais silvestres não são adaptados para viver na residência das pessoas, mas para viverem soltos na natureza com outros animais. Desses animais aqui, vamos ver o que a gente pode ter em casa e o que a gente não pode. A onça, por exemplo, não podemos criar em casa. É um animal que nasceu para viver solto na natureza, é um predador carnívoro, Então, não é um animal para ser domesticado. O peixe, só se for peixe de aquário, pode sim ser cuidado em casa, ser um animal doméstico. O cachorro, com certeza, podemos ter em casa. A cobra, não. A cobra é um animal silvestre, ela nasceu para viver solto na natureza, é um animal predador também, então é o instinto deles, não é que eles são animais ruins, é o instinto deles que é isso, então não são animais para a gente ter em casa, É para ser preservado, para eles viverem lá no cantinho deles, soltos na natureza. E o gatinho
Também é um animal doméstico, pode ser domesticado, sim, podemos criar em casa. E esses peixinhos não, peixe, cachorro, gato, que a gente consegue, que a gente possa ter em casa, são maravilhosos, uma ótima companhia para o ser humano. Agora eu quero que vocês realizem a atividade da página 81 a 83, dá uma pausa e depois dá o play para a gente fazer a correção, ok? Vamos lá, agora é com você. Sobre a responsabilidade das pessoas em relação aos seus animais domésticos, responda aos itens a seguir. Quais cuidados os animais domésticos, tanto de fazenda como de estimação, devem receber? Então, eles devem ter respeito e carinho, água limpa e fresca, alimentação adequada, abrigo, cuidados veterinários, banhos para alguns deles, por exemplo, cães, tá? Nem todos precisam de banho, mas para alguns sim. E de quem é a responsabilidade de fornecer as condições para que os animais domésticos vivam bem? Dos donos que assumiram essa responsabilidade ao comprá-los, ou ao aceitá-los, ou ao adotá-los, tá? Então, é dos donos. Os animais de estimação variam de acordo com os costumes das sociedades. Povos indígenas que vivem nas florestas podem ter macacos, papagaios, porcos do mato ou outros animais de estimação. Observe ao lado uma criança Yanomami, povo indígena que vive na Amazônia com seu macaco de cheiro. As pessoas que vivem nas cidades podem ter animais silvestres como animais de estimação, da mesma forma que os indígenas? Justifique sua resposta. Não, pois esses animais devem viver livremente em seus ambientes naturais. Vocês têm que compreender que os povos indígenas, eles vivem lá na floresta, né? Lá na Amazônia, que é o ambiente natural desses animais. E esses animais, eles vivem soltos. Então, os indígenas, eles podem sim ter esse tipo de animal, porque eles não estão retirando esse animal do ambiente deles. Eles vivem lá todos juntos. Já a gente da cidade, não. As pessoas que moram na cidade, não. É até uma judiação, né, com esses bichos que vivem soltos na natureza e depois ter que viver presos em gaiolas dentro da nossa casa. Não pode. José Lucas mora em um apartamento na cidade de Vitória e no seu próximo aniversário pediu um animal de presente para sua mãe. Qual animal você indicaria para José Lucas? Tem vários, né, gente? Tem que ser animais domésticos de estimação, por exemplo, cães, gatos, porquinhos da Índia, peixes de aquário. E por que essa indicação? Porque ele vive em um apartamento, então ele precisa de um animal que não precise de muito espaço, tá? Então, um animal que precise de espaço não é adequado para viver em apartamento, certo? Você está estudando os cuidados que os animais domésticos devem receber. Lembre-se desses cuidados e escreva uma dica que você daria a uma pessoa que acabou de ganhar um animal de estimação, como um gato ou um cão, ensinando a ela como manter o seu animal bem cuidado e feliz. Dica: para fazer um animal de estimação feliz, você deve dar carinho, atenção, alimentá-lo, levar no veterinário, tá, gente? Então, deve cuidar bem do bichinho, tá certo? Leia a tirinha e responda as perguntas a seguir. Eu juro, fui abduzido, me colocaram numa nave vermelha, seres estranhos injetaram substâncias em mim. É verdade. Au, 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 au. Ele ficou assim depois que levamos ele para tomar vacina no veterinário. A palavra abduzido é utilizada para se referir a um sequestro. Um sequestro que foi feito por extraterrestres.
Foi isso que aconteceu com o cachorro, o personagem da tirinha. Olha só, não foi isso não. Na verdade, ele foi levado ao veterinário. Olha que cachorro dramático, gente. E o que seria essa nave vermelha? Que ele disse que foi abduzido por uma nave vermelha. A nave vermelha, na verdade, era o carro do dono dele, né? O carro do seu dono. Apesar de não ter gostado, por que o cachorro deve ser levado ao veterinário periodicamente? Ou seja, de tempo em tempo a gente tem que levar nossos bichinhos ao veterinário. O cachorro deve ir ao veterinário para receber cuidados que promovam e mantenham a saúde dele, como vacinas e medicamentos, tá certo? Agora que a gente viu, estudou cuidados com animais de fazenda, cuidados com animais domésticos, nós vamos agora entender um pouco mais sobre o cuidados com animais silvestres. Os animais silvestres devem viver livremente nos ambientes onde eles nasceram. Eles vivem em campos, matas, rios e mares e devem ter pouco ou nenhum contato com os seres humanos, tá? Aqui a gente está vendo capivaras e diversas aves, né? Como o tuiuiu, que habitam o Pantanal. Tá? Então, quanto menos contato com o ser humano esses animais tiverem, melhor para eles. Tá? Veja alguns exemplos de animais silvestres. Aqui nós temos o macaco prego da cara branca, a coruja, lindona coruja. Nós temos o boto cor-de-rosa, é um animal silvestre. O sapo garimpeiro, também animal silvestre. A suaçuboia, olha que nome, lindona também. A caranguejeira negra brasileira. Então, como podemos cuidar deles? O que pode ser feito para que eles vivam bem, com saúde e bem-estar? Primeiro, nada de tocá-los, né? Porque em defesa, para se defender, eles vão nos atacar, tá? Então, para cuidar de animais silvestres, os locais em que eles vivem devem ser protegidos. Não devemos desmatar, não devemos fazer queimadas, não podemos poluir a água nem o ar. E também não podemos caçar nem explorar os animais. Veja aqui o sofrimento da terra. Né? Porque o ser humano está fazendo tudo isso, está poluindo o ar, água, está fazendo queimada, cortando as árvores, gente, estão destruindo o planeta. E a gente tem a nossa parcela de responsabilidade nisso também, porque muitas vezes a gente joga um lixo no chão, estamos poluindo, tá? Então a gente tem que ter todo cuidado com a questão da reciclagem também. Então vamos cuidar do nosso planeta, que aí nós estamos cuidando de nós e de todos os seres vivos, não é isso? Então, os riscos das ações humanas para os animais silvestres. Então a gente vai ver agora, se a gente não cuida, se a gente faz tudo aquilo de errado que prejudica o meio ambiente, agora a gente vai ver a consequência disso. Tá? Algumas ações humanas, como desmatamentos, queimadas, poluição da água e do ar, e caça e exploração, provocam riscos para a sobrevivência dos animais silvestres. Desmatamento é o corte da vegetação natural. No Brasil, as árvores são retiradas para a venda de madeira e para possibilitar a formação de fazendas, com pastos para o gado ou plantações. Sem a vegetação natural, os animais não conseguem encontrar alimento e também perdem seu abrigo. Assim, eles desaparecem daquele lugar. Muitas vezes o desmatamento em nosso país é feito de forma ilegal. Nesta imagem, uma grande área de vegetação foi desmatada, olha só.
Dessa forma, os animais não conseguem mais sobreviver nesse lugar. Como é que eles vão viver aqui? Não tem sombra, não tem árvore, não tem alimento, não tem nada. Não é isso? Já as queimadas, está acontecendo uma queimada horrorosa, né? Muitos animais já morreram. Então, já as queimadas ocorrem quando é colocado fogo na vegetação nativa. Geralmente, a queimada tem como objetivo retirar a vegetação natural, queimar os tocos de árvores que sobraram em uma área desmatada ou mesmo para produzir carvão para o comércio. Com o fogo, as chances de sobrevivência dos animais daquela região são baixas. Muitos morrem por conta da fumaça, outros queimados. Gente, é horrível. Além das plantas, muitos animais também morrem quando ocorrem queimadas. Então, não é uma prática legal, não. Os problemas ambientais muitas vezes são relacionados uns com os outros. Pessoas ou empresas desmatam a área e depois realizam a queimada. Além de matar as plantas e os animais daquele lugar, o fogo faz com que o ar fique com a qualidade ruim. Esse ar pode se espalhar com o vento e prejudicar outras áreas e os animais. O ar das cidades, que recebe a fumaça dos automóveis e das fábricas, também tem qualidade ruim. E ao ser espalhado pelo vento, prejudica a vida nos campos e nas florestas. Tá? Algumas indústrias lançam fumaça, o que causa poluição do ar. Esse tipo de poluição prejudica a saúde das pessoas, dos animais e das plantas. As águas também sofrem com a poluição. Quando a qualidade da água fica ruim, muitos animais são afetados, já que todos precisam dela para sobreviver. Isso acontece, por exemplo, quando empresas jogam materiais tóxicos nos rios. Nessa situação, os animais aquáticos, como peixes e botos, morrem. Animais que bebem aquela água também podem morrer ou ficar doentes. Além disso, quando outros animais se alimentam desses que vivem na água poluída ou que as consomem, eles também podem adoecer e morrer. Então veja que é uma bola de neve, né? Então aqui vocês podem perceber vários peixes mortos, né? E isso, com certeza, é um sinal de que a qualidade da água está ruim. Está ruim não, está péssima, né? Então, para ter esses peixes mortos aqui, significa que essa água tem muito produto tóxico, muita poluição. Os animais silvestres também podem ser prejudicados quando as pessoas os caçam. Apesar da caça de animais silvestres ser proibida no Brasil e ser um crime ambiental, essa atividade, acreditem, ainda acontece por causa e pode causar a extinção desses animais. Outra forma de prejudicar a vida desses animais silvestres é quando são retirados da natureza e deixados presos para serem vendidos como animais de estimação ou usados em espetáculos e exposições. A convivência com as pessoas deixa esses animais estressados, já que eles não estão acostumados com esse tipo de contato. A ursa Rowena, que faleceu em 2019, passou mais de 20 anos como um animal de circo, sofrendo maus tratos. Porque um animal desse, para obedecer o ser humano, ele apanha, gente. Ele sofre maus tratos para poder fazer aquilo que o ser humano quer. Não é um animal que é para ter o convívio com o ser humano. Então, ela foi resgatada em 2018 e passou os últimos momentos de sua vida em um santuário para animais. Mas, infelizmente, não resistiu, né? Ai, que lindinho! Quando alguns animais silvestres resgatados de cativeiro é prisão.
Quando alguns animais silvestres são resgatados de cativeiros, da venda ilegal e de circos de exposições, precisam aprender novamente a viver na natureza, pois após conviver com os seres humanos, esses animais podem ter dificuldades para caçar, mansidão em excesso com os seres humanos, além de problemas de saúde. Esses animais ficam em centros e institutos de conservação de animais silvestres. Porém, alguns desses animais não conseguem voltar à natureza e permanecem nos abrigos pelos restos de suas vidas. Esse gato do mato aqui, ele vive no Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres, em São Paulo. Ele ainda não foi solto na natureza, pois é muito manso com seres humanos, aproximando-se da grande maioria para pedir carinho. Olha só o prejuízo, né? Ele poderia estar solto na natureza, mas não pode, porque foi acostumado a ter a comida, então ele não sabe caçar. Ele foi acostumado a ter o apego com o ser humano, ao carinho, então ele vem para perto pedir carinho. Então não pode ser solto, porque se ele for solto na natureza, logo, logo ele vai morrer, né? Então, o contato humano pode causar problemas aos animais silvestres, por isso apenas observe esses animais em seu habitat natural. Não pague para vê-los presos, não use comida para atraí-los, nem tire fotos segurando, não pode. Então, ó, animais silvestres, temos aqui a girafa, coruja, o tigre e o urso, né, gente? Então, esses animais, gente, a gente não deve tocar, não deve se aproximar, tem que deixar ele lá no cantinho dele. Então, não pague para ver esses bichos presos, né? Não é legal, porque assim você está contribuindo para que essa prática continue. Então, eu deixo para vocês aí a realização da atividade das páginas 88 a 91. Tchau, tchau. Até a próxima aula.